Mas não mexas nisto. É uma visão Não mexas nisto. Muito boa tarde a todos. Começo por agradecer a vossa presença em nome do Comitê da China. Quero agradecer a quem se junta hoje a nós para este debate sobre a Europa, um debate premente nos tempos que vivemos, ainda no rescaldo das eleições europeias, para falar sobre a Europa, o futuro da Europa e o que se passa atualmente na Europa. Temos connosco a Ana Gomes, que muito agradeço. A Ana Gomes é jurista, diplomata, tem uma longa carreira política e é membro do Parlamento Europeu desde 2004. Tenho também o Bernardo Pires de Lima, é autor da Tinta da China, já há muito tempo. Tem 5 livros publicados na Tinta da China, sendo o mais recente intitulado O Lado B da Europa. É um livro que retrata as 28 capitais da Europa a partir de uma viagem que o Bernardo fez em 2017 e que nos dá então um retrato muito atual do que é que se passa por toda a Europa, com vários pontos de vista que são menos, pontos de vista que nos chegam menos a nós aqui que estamos aqui no Sul, e também foi um bocadinho por esta experiência que o Bernardo nos lançou o desafio de fazermos este debate hoje, porque é um assunto que lhe é caro, naturalmente. Tenho também o Rui Tavares. O Rui Tavares tem vários livros publicados na Tinta da China. Foi o primeiro autor da Tinta da China, como por dizer. Está neste momento a coordenar um projeto editorial grande, cujo primeiro volume saiu ontem com o Jornal Público, que se chama Portugal, uma retrospectiva. E publicámos, entre os vários livros do Rui, publicámos um livro intitulado A Ironia do Projeto Europeu. Portanto, tenho aqui 3 europeístas, 3 pessoas que prezam muito a Europa e que eu creio que sabem zelar pelo futuro da Europa. E só para lançar aqui o debate, aqui estão os livros, obrigada. Para lançar o debate, também um bocadinho ainda no rescaldo das eleições, que são muito recentes, há esta ideia geral de que a Europa está assolada por uma vaga de fanatismos e de nacionalismos, e há todo um discurso um bocadinho catastrofista em torno desta questão. E uma das coisas que se calhar importa mais aqui tentar perceber é o que é que existe para além disso. Que respostas sociais e políticas e económicas é que a Europa pode dar para combater esta vaga nacionalista que tem ensombrado o continente. E lançando assim esta questão, eu vou já passar a palavra à Ana Gomes para nos falar um bocadinho sobre isto. Olá, boa tarde. Vou estar aqui com a Tinta da China e com o Rui e com o Bernardo, que, como eu, são europeístas, mas são eurocríticos, não são eurobeatos. Beatos não precisamos. Precisamos de gente com sentido crítico, porque são esses que de facto defendem e fazem avançar a Europa. Eu não acho que estejamos com um discurso catastrofista. Nós temos uma situação mesmo muito complicada. O discurso não é carregado nas tintas face à situação que a Europa vive. Nós aqui em Portugal estamos de alguma maneira no nosso jardinzinho à beira-mar plantado e talvez não tenhamos a percepção do vendaval que vai para essa Europa fora. E que as eleições para o Parlamento Europeu claramente refletem. Não é a catástrofe que muitos prediziam, e uma vaga de extrema-direita que ia tomar conta da Europa, não é isso, mas é uma vaga suficientemente grave para afetar o discurso dos partidos mainstream e o discurso e a prática. Na ideologia da chamada democracia liberal, que obviamente não é um oxímoron, como dizem os americanos, porque não há tal coisa como seja uma democracia liberal, ou é democracia e é liberal,
ou não é democracia, e então é um sistema autoritário e liberal. Mas eu penso que isto é reflexo de políticas erradas, políticas profundamente anti-europeias, políticas neoliberais que desvalorizaram completamente aspectos essenciais da construção do projeto europeu, que, obviamente, para além do objetivo de garantir a paz, estamos a celebrar 75 anos do dia da AD, se baseavam na justiça social, no tender para a igualdade e não para o crescimento das desigualdades, que resultam, obviamente, das políticas neoliberais que põem o Estado numa função secundária em relação ao mercado, quando o Estado é, obviamente, essencial para regular o mercado, para regular o que precisa de ser regulado. Sobretudo quando os desafios que temos pela frente não são já desafios que possam regular-se a nível de uma qualquer potência apenas. São desafios transnacionais em que precisamos absolutamente da Europa. Desde os desafios exatamente das desigualdades e, portanto, das políticas económicas. O euro, lá iremos com certeza, e esse é um dos problemas, o euro nasceu manco e as políticas económicas neoliberais têm total responsabilidade por essas deficiências do euro, que obviamente são corrigíveis, mas não tem havido vontade política de a corrigir, nem com o Eurogrupo presidido por um ministro do governo supostamente de esquerda geringonça, não é? Por outro lado, os desafios como o da regulação da era digital em que vivemos, os desafios da segurança nas formas, desde a segurança hard, no mundo cada vez mais complexo de bullies, em que quer a América, quer a Rússia, quer a China, a emergência da China, obviamente tem as maiores consequências para o planeta e para a correlação de forças no planeta, e onde obviamente precisamos mais do que nunca também da dimensão europeia e da intervenção europeia. Mas para além disso, portanto, há também a dimensão de segurança humana, das diversas vertentes, incluindo a vertente, por exemplo, do emprego essencial, que tem a ver exatamente com as questões da desigualdade, com as questões das políticas económicas, que devem de facto satisfazer os cidadãos e não deixá-los na insegurança, que é depois cavalgada, obviamente, pelas forças da extrema-direita, que hoje estão aí ao ataque, ainda desorganizadas, em certo sentido, não com a pujança que queriam ter designadamente no Parlamento Europeu, mas onde o principal problema não é tanto o ataque que vem de fora, é também o ataque de dentro, que resulta exatamente dos governos de partidos democráticos, não só irem atrás do discurso da extrema-direita, e o caso das migrações é mais do que sintomático disso, não é? A exploração das migrações para cavalgar as inseguranças dos cidadãos, como noutros aspectos também acabam por ir atrás da extrema-direita. E, portanto, o principal problema, do meu ponto de vista, nem é o ataque de fora, é o ataque de dentro, é a falta de princípios e valores, a falta de políticos capazes de facto, corresponder e afirmar os princípios e valores com que defende esta Europa. E é exatamente por isso que nós precisamos de mudança, de renovação. Eu, apesar de tudo, tenho esperança, porque acho que esta subida dos verdes a nível europeu e até enfim, um novo tipo de articulação entre os partidos democráticos dominantes, que resulta da subida dos verdes e também dos liberais, e portanto e uma descida do PPE e também da família social-democrata, que acabou a fazer políticas do PPE. Esta recomposição que vamos ter no Parlamento Europeu pode ser uma grande oportunidade para a mudança que é necessária. Bernardo. Pergunta? A mesma questão, sim, por favor. Boa tarde a todos. Para aqueles que em campanha dizem que a Europa não interessa a ninguém, está aqui à pista.
e há muita gente que quer ouvir falar da Europa, que quer ouvir falar dos temas que impactam a nossa situação em Portugal, e não há tema maior com impacto em Portugal do que as decisões em Bruxelas, as políticas na Alemanha, em Frankfurt, Berlim, Paris, Londres, etc. Portanto, está aqui à vista a desmontagem do chavão de que eles não querem saber. Eu também não tenho nenhuma visão fatalista sobre o crescimento nacionalista. Aliás, as europeias provaram que há talvez 2 ou 3 partidos que crescem, que se afirmam, e o resto cai tudo ou estagna. Aliás, uma das personagens tipo desse nacionalismo crescente na última década, o Geert Wilders na Holanda, nem sequer foi eleito para o Parlamento Europeu. É verdade que houve ali uma renovação na extrema-direita holandesa, portanto há um novo homem a sugar esse discurso, portanto Wilders no fundo é ultrapassado por uma geração mais nova, mas não vejo coisa com esse fatalismo. E não vejo por várias razões. A primeira, fiz um exercício recente com um outro evento que tem a ver com olhar para os parlamentos nacionais e para as apreciações sobre visões positivas dos cidadãos europeus em relação à Europa no último Eurobarómetro. E dos 27 parlamentos, vou tirar aqui o inglês porque não sei definir exatamente dos grandes partidos como é que eles se posicionam em relação à Europa. Dos 27 parlamentos, há 22 onde a representação parlamentar está entre os 70% e os 90%. A representação parlamentar pró-europeia, assumidamente, 70% e 90%. Depois há 5 onde há uma representação parlamentar pró-europeia abaixo dos 50%. São a Itália, à cabeça, e depois a República Checa, a Eslováquia, a Polónia e a Hungria. Destes 27, se compararmos com os números do Eurobarómetro, há 12 onde há uma coincidência entre esta representação parlamentar, entre 70% e 90%, e opiniões favoráveis, ou seja, não há desvios de apreciação. Quando um Parlamento tem 80% de representação parlamentar pró-europeia, nesse país os cidadãos também dizem que acreditam e que valorizam a União Europeia de uma forma positiva em 80%. Há uma coincidência. E depois há 15 onde não há coincidência. Destes 15, há 13 onde há um desfazamento entre mais de 40 pontos percentuais. Ou seja, a sociedade não está refletida, a visão pró-europeia da sociedade não está refletida no Parlamento, ou vice-versa. E são a França, a Croácia e a Grécia. Ou seja, se eu estou a ler bem o que os partidos propõem e defendem, se não estão a ser cínicos em relação à Europa, e há muitos que estão, há aqui bolsas onde é possível ainda ir buscar anti-europeísmo, digamos, primário, e no fundo tentar um crescimento eleitoral à base do medo, de uma série de mentiras, ou de encontrar em Bruxelas o inimigo perfeito. E eu acho que a França é o caso mais grave, e ponho aqui um ponto de interrogação também na Grécia, porque me parece que a Grécia está numa fase também de transições de oferta partidária, como noutros sítios. Ou seja, a primeira conclusão é que na maioria dos parlamentos os partidos e a sociedade convergem. Não há bolsas de capitalização nacionalista possível. Não quer dizer que por más políticas comunitárias ou por um evento qualquer que atravesse a Europa isso não possa ser alterado, mas há aqui uma certa estabilidade no quadro europeu dos 27. Depois há os resultados, as lições dos resultados eleitorais de 27 de maio. E eu acho que aqui também é importante perceber que, ao contrário do que muitos também dizem, em que não há adesão, por exemplo, da geração sub-30, que não há um encantamento novo, um sonho novo em relação à Europa, que não há um desígnio que seja aproveitado pelas novas gerações. Bom, o que nós estamos a ver é que partidos verdes, partidos liberais e mesmo algumas alterações dentro da social-democracia conseguem dialogar com essas gerações. Na Alemanha, ou na Holanda, ou em França, ou no Reino Unido, os partidos verdes são hoje partidos mainstream, conseguiram
ultrapassar a dicotomia esquerda-direita, trazendo para o debate questões mais transversais, mais transnacionais, como são as alterações climáticas ou a flexibilidade em relação ao acolhimento de refugiados, e, portanto, conseguem dialogar numa lógica com as novas gerações de não trincheira. Portanto, abrem um mercado eleitoral, e eu estou completamente de acordo com a Ana quando ela diz que o novo desenho mais fragmentado não é necessariamente um problema, desde que isso reflita com maior exatidão aquilo que são as ideias e a pluralidade das sociedades europeias. O que estava a acontecer era que a cristalização da família social-democrata e dos conservadores no Parlamento Europeu, que aliás tornam a mecânica entre partidos e entre sociedade civil muito funcionalista, muito hierárquica em toda a Europa. Já não há internacionais socialistas porque a bancada do Partido Socialista Europeu absorveu todas as dinâmicas de contacto. Isto é perverso. Chega a uma altura em que muita gente não quer estar nessa família política, ou não. Isto é válido para o PPE como é válido para o Partido Socialista, mas no fundo não esgotavam toda a oferta e representatividade que a sociedade mais complexa do que há 10 ou 20 anos hoje em dia representa. Portanto, eu vejo como positivo que haja um diálogo maior entre mais forças políticas, desde que elas sejam pró-europeias, e isto também pode melhorar a negociação e melhorar as políticas comunitárias. E eu acho que é esse o drive que falta para não perdermos a próxima década, nem que sejam os próximos 5 anos de mandato do Parlamento Europeu, Comissão Europeia e Conselho Europeu, que é, no fundo, não passarmos ao lado dos grandes debates fora da Europa, que impactam a Europa, portanto, termos o mínimo denominador comum de músculo e capacidade de antecipação das grandes crises. Todas as grandes crises impactaram as políticas comunitárias, ou a ausência delas vieram de fora. A crise financeira veio dos Estados Unidos, a crise migratória veio do Norte da África e do Médio Oriente, as crises comerciais atravessam a Europa, não estagnam cá. A questão energética é uma questão, e a questão de segurança, seja cyber, seja física, vem da Rússia. Portanto, nós no fundo estamos aqui no meio de um turbilhão, e somos muitas vezes apanhados porque ou não temos políticas, ou não temos pensamento preventivo sobre as grandes crises, não soubemos antecipar, ou não temos coesão porque a perdemos questões de linguagem, questões de, às vezes, de falta de autoridade política entre Estados, relacionamento, tiradas mal. Há uma tirada sobre a culpabilização do Sul, ou, digamos, os méritos quase identitários do Norte na crise financeira, que mata tudo o que vem a seguir. Portanto, é muito difícil depois reconstruir isto. Uma má tirada política, independentemente depois de podermos avaliar, eu acho que há uma certa condescendência no sentido positivo em relação à Sra. Merkel. Ou seja, nós tivemos aqui um pico na crise financeira de grande acusação e depois fomos paulatinamente acolhendo a Sra. Merkel, sobretudo pela sua flexibilidade com as migrações. Mas o que é facto é que ela fica marcada por um conjunto de posições duras com o sul da Europa, que é incorrigível, no sentido em que não é possível depois demarcar-se delas. E estas tiradas hoje em dia têm um impacto brutal, porque os nacionalistas aproveitam logo este tipo de afirmações para cavalgar o espezinhar dos países ricos, já nem se falava de países ricos e pobres ou de divergências económicas, falava-se de credores e devedores, já não se falava de Estados-membros, não se falava de nada disso. Era uma terminologia completamente financeirista. Depois, quando o debate financeiro, só para terminar esta parte, ficou mais ou menos, não é arrumado, mas gerível, também muito por culpa das políticas da administração Obama, nós não conseguimos, estamos de tal maneira financiarizados no debate, que não conseguimos ter clareza e coesão para enfrentar o resto. O resto era Rússia na Ucrânia, era refugiados na Grécia, era a relação com a Turquia, era a relação com uma nova administração americana, era o Brexit. Portanto, eu acho que é preciso mais massa crítica para escrutinar melhor
a ação política em Lisboa, nas várias capitais ou em Bruxelas. Para isso é preciso trazer as pessoas para o debate europeu, para os debates políticos de cidadania. Isto é um bom exemplo disso. Rui, que Europa é esta? Obrigado, Madalena. Esta história dos nacionalistas que iam ganhar as eleições para o Parlamento Europeu e depois não ganharam, fazem-me lembrar um bocadinho aquelas pessoas hipocondríacas que passam não sei quanto tempo a dizer: eu vou ter uma grande dor de cabeça. Vou ter uma grande dor de cabeça. Ai, que grande dor de cabeça que eu vou ter. E depois a seguir, quando a dor de cabeça não é tão grande, ainda nos chateiam mais dizendo: eu ia ter uma grande dor de cabeça, ou que grande dor de cabeça que eu podia ter tido. Durante um ano ou mais, nós ouvimos comentadores, jornais, analistas a dizer que os nacionalistas iam ganhar as eleições europeias. Basicamente, quase oferecendo o ouro aos bandidos, dizendo: as eleições europeias estão aqui para vocês ganhar, com muitos políticos, inclusive à esquerda, não só no centro-esquerda, mas também na esquerda mais radical, quase que assumindo uma posição de derrotismo, de desistência, em relação a um discurso nacionalista que supostamente ia levar a famosa classe média, a classe trabalhadora branca, toda a gente ia atrás do discurso nacionalista. Ora, o que o eleitorado provou nestas eleições é que ainda há muito europeu para não ir atrás do discurso nacionalista. E que há muita gente, apesar deste ambiente generalizado, pessimista, e o pessimismo tem o seu valor, que é de despertar as pessoas, mas quando o pessimismo ocupa toda a largura de banda do debate público é um problema. E o que ele fez foi ocupar toda a largura de banda. É que praticamente não se ouviram vozes otimistas. E mais, as vozes otimistas que se ouviram, algumas quase que foram excluídas do debate porque não estavam sintonizadas com o suposto ar do tempo. E agora, a seguir às eleições, do que é que se fala? Fala-se de uma onda verde. Não é para clamar galões. Eu escrevo acerca de uma onda verde para as eleições europeias que ocorreram há 15 dias, desde há, se calhar, praticamente 2 anos. E de Green New Deal falo desde 2012. Porquê? Não, sim, quer dizer... E foste o único deputado europeu que integrou o grupo dos verdes no Parlamento Europeu. Sim, e nessa altura disse várias vezes que achava que os verdes europeus podiam ser a família política pós-crise. Ora, não houve largura de banda para esse tipo de análise. Mas é muito importante prestarmos-lhe atenção, pelo menos em Portugal, noutros países houve, prestarmos atenção a essa onda verde, porque essa onda verde tem uma diferença fundamental em relação à suposta onda nacionalista. É que a onda nacionalista não tinha verdadeiramente respostas. A resposta da onda nacionalista era uma espécie de pico de adrenalina, não é? Perante uma realidade que nos perturbava a todos e que naturalmente uma realidade de crise que era complexa ou de multicrise, o que eles diziam, ouvimos-los bem na Hungria, a Hungria sempre foi vítima, sempre fomos vítima de todos, dos alemães, dos franceses, dos russos, etc. E agora, temos um governo nacionalista que, contra Bruxelas, contra tudo e mais alguém, vai vingar a nossa vitimização histórica. Bem, ok, isto serve a um propósito, funciona em algumas eleições, mas respostas para o mundo contemporâneo não dá. Porque esta mesma Hungria, que põe presos presidiários a construir um muro na sua fronteira sul, que não quer refugiados, que de qualquer forma também não queriam ir para a Hungria contra o governo, que não quer migrantes, o que é que ela faz? Vota depois no Parlamento uma lei que permite às empresas aumentarem as horas extraordinárias a que os húngaros são obrigados a trabalhar sem pagamento de horas extraordinárias. Basicamente, têm falta de força de trabalho e, como não querem aceitar imigrantes, escravizam, porque isto é as palavras que foram utilizadas pelos próprios húngaros, escravizam os trabalhadores húngaros e obrigam-nos a trabalhar muito mais, pagando muito menos. Este é o resultado do tal pico de adrenalina nacionalista em que um governo convenceu aos húngaros que eles sozinhos eram, enfim, contra tudo e contra todos, capazes de vingar a soberania húngara pelas humilhações passadas. Ora, este era um queixume imaginário. É um bocadinho como a tal enxaqueca imaginária. A Hungria nunca foi tão soberana como é hoje em dia. A Hungria foi parte de vários impérios durante bastante tempo.
e depois, quando deixou de ser parte de impérios, foi um Estado independente pouquíssimo tempo, depois foi um Estado fantoche dos nazis, depois foi um Estado que cada vez que tinha uma política independente era invadido pelos tanques do Pacto de Varsóvia, e portanto, basicamente, desde 89, a soberania que existe é uma soberania dentro de um quadro de construção do Estado de Direito e da democracia à escala transnacional. E mesmo essa, pessoas como o Sr. Orbán querem destruir. Ora, ao contrário desta política nacionalista que dá um pico de adrenalina, mas não dá verdadeiras respostas, a Onda Verde traz respostas para temas que são temas cruciais da nossa atualidade. As alterações climáticas, as deslocações, os fluxos migratórios, também por causa dessas alterações climáticas, mas não só, solidariedade financeira dentro da União Europeia, mas também sustentabilidade económica dentro da União Europeia, e portanto o facto dela vir de uma forma muito mais desapercebida, mas com votações, não sei se repararam, o partido mais popular na Alemanha hoje em dia é o Partido Verde Alemão. As próximas eleições alemãs, que nós não sabemos quando é que vão ser, podem ser daqui a pouco tempo, podem ser até 2021, vão ser eleições entre o partido da chanceler Merkel, já não com Angela Merkel como principal candidata, e um candidato a chanceler da parte dos verdes alemães. Isto muda tudo na política europeia. Porque se por acaso estas eleições forem antes da presidência alemã, vai ter lugar no segundo semestre de 2020, imediatamente antes da presidência portuguesa, o que é que nós podemos ter? Uma presidência verde alemã no primeiro semestre de 2020 e uma presidência de uma geringonça 2.0 portuguesa no primeiro semestre de 2021. E aí chega a altura de nós começarmos a exigir aos nossos políticos que finalmente se deixem, e agora falo de Portugal, da farsa europeia que nós vivemos em Portugal. Porque há também outra coisa que nós vimos nestas eleições de há 15 dias. É que o discurso eurocatastrofista profissional fracassou completamente. Não é que os resultados eleitorais não tenham sido bons, mas é que não foram por causa do discurso que fizeram durante 5 anos sobre a União Europeia. O que é que nós ouvimos, por exemplo, Bloco de Esquerda ou CDU dizer durante 5 anos acerca da União Europeia? A União Europeia acabou, falhou, está em falência absoluta, não traz soluções, pelo contrário, cria fascismos em todo o lado, como se os fascismos fossem culpas da União Europeia. E depois começa uma campanha eleitoral e de que é que eles falam? De tudo menos disto. Falam dos passos, dos primos no governo, disto, daquilo, daquilo outro. Chegam a 15 dias das eleições a dizer não se pode ser europeísta e socialista ao mesmo tempo. E depois, à beira das eleições, dizem afinal pode ser socialista e europeísta ao mesmo tempo. Nós somos um grande exemplo disso. E depois muda-se os cartazes à última da hora e diz emergência climática e é através da União Europeia que vamos responder à emergência climática. Isto é evidentemente uma farsa. Mas é uma farsa que nós deixamos acontecer. Porque não exigimos ao jornalismo português, não exigimos à nossa elite política, institucional e jornalística que responda ao interesse que a cidadania efetivamente tem pela União Europeia, como o Bernardo lembrava, e não forçamos a nossa elite política, institucional e jornalística a responder concretamente a então como é que Portugal faz para ser mais liderante na Europa. Eu não digo só mais intenso, mais ativo. Portugal pode ser, já em alguns aspectos, um país liderante na Europa e pode ser muito mais, nomeadamente tendo em conta esse trio de presidências em 2020 e 2021 que vão ter a Alemanha, Portugal e a Eslovénia. Portanto, aquilo que eu vos digo é, preparemos-nos para viver uma década de 2020 muito diferente das décadas passadas na União Europeia. Eu não digo preparemos-nos como especulação, ou seja, eu não estou a fazer um exercício divinatório, do género, pôr o dedo, sentir para que lado é que vem o vento e dizer, olha, a próxima década vai ser uma década bestialmente europeísta, onde vamos fazer imensas coisas novas e, portanto, vocês podem ficar aí sentados à espera que venham os tempos bons na Europa. Não é disso que eu estou a falar. Estou a dizer, preparemos no sentido de aprestemos, façamos as malas, preparemos as nossas ideias, as nossas convicções, saiamos à rua, entremos em partidos, quaisquer que eles sejam, exijamos que o debate seja diferente. Preparemos, já que eles não quiseram trazer a Europa para as eleições europeias, vamos levar a Europa para as eleições nacionais, precisamente porque vamos ter uma presidência portuguesa. Eu quero saber se, por exemplo, vai ser prioridade do governo português, do próximo, desbloquear a diretiva antidiscriminação, que está há 11 anos bloqueada no Conselho,
e que simplesmente proibiria os patrões europeus de discriminar em função de sexo, orientação sexual, fé religiosa, ideologia política, lugar de origem, etc., está bloqueado há 11 anos. E eu quero que um governo português diga, no primeiro semestre de 2021, nós vamos ser presidência, vamos ter as rédeas da agenda legislativa da União Europeia, dia 1 de janeiro de 2021, estamos a falar da diretiva antidiscriminação, porque isso seria uma revolução para os direitos dos trabalhadores da Europa. E, portanto, em outubro, temos que estar preparados para nos obrigar a falar da Europa, que é aquilo que eles não gostam de ouvir falar. E, portanto, na próxima década, com um discurso nacionalista que não consegue responder a como é que sai do euro. Vocês já repararam, toda a gente dizia que queria sair do euro, pergunta-se-lhes em entrevistas, nunca dizem como é que querem sair. Como é que querem sair da União Europeia, como é que ela acaba. Portanto, isso é um beco sem saída completo. Já basta 10 anos a dizerem que sabem como é que vão sair e não nos explicam. Portanto, nós temos que nos preparar para uma década de 2020 em que exigimos a nós mesmos e aos políticos o que é que vamos fazer com 10 anos de política europeia. Se desperdiçamos esta década, vemos a China, a Rússia, os Estados Unidos a fazerem das suas e a Europa a ficar para trás. Se exigimos à nossa política que encare verdadeiramente a Europa como aquilo que é a possibilidade de uma superpotência regulatória para a globalização e para as questões climáticas e a possibilidade de construir a maior democracia transnacional do mundo, aí nós podemos ganhar esta década e isso depende de nós. Nós não ficamos no banco depois das eleições de há 15 dias. Obrigada, Rui. Ana, como é que vai ser a próxima década na Europa? Também não quero fazer futurologia, mas eu também estou convencida que os cidadãos nestas eleições demonstraram que percebem a importância da Europa, percebem que precisamos da Europa. As jovens gerações, os millennials, são muito mais, movem-se muito mais por valores do que as gerações intermédias, entre a minha, que é a dos 60 e a dos 20. Depois da guerra, são outra europeus. Exatamente. Eu acho que hoje os jovens, até por perceberem por estarem mobilizados, por exemplo, pela necessidade de dar resposta às alterações climáticas, percebem que este é um esforço coletivo, que é um esforço que precisa dessa dimensão e dessa sinergia europeia. Percebem que é preciso ter valores e a importância dos direitos humanos. Não é por acaso que, por exemplo, em todo o processo os compromissos relacionados com o Acordo de Paris têm inerentes a consulta participatória dos cidadãos, os direitos humanos, o enfoque na perspectiva de género, a perspectiva das mulheres para exatamente fazer face às alterações de comportamento, aos investimentos, etc., que são necessários. Portanto, eu penso que isso anima-me a pensar que o futuro não é tão negativo como isso. Pelo contrário, também as alterações que se passou nestas últimas eleições mostrou que houve muitos cidadãos que, talvez por causa do discurso catastrofista e também de facto de sinais absolutamente alarmantes visíveis nos países europeus com os desafios colocados pela extrema-direita e, portanto, e pelos partidos mainstream irem a rebote desta extrema-direita, os cidadãos mobilizaram-se e foram votar. E até aqui em Portugal foram votar mais do que o costume, embora ninguém tenha muita vergonha, eu tenho, de estarmos entre os países com mais alta taxa de abstenção, mas também sabemos que a abstenção afinal não foi tão alta como a pintam, porque houve uma entrada significativa de cidadãos, cerca de 1 milhão de cidadãos nos cadernos na imigração, e sem que essas pessoas obviamente tivessem de facto condições para irem votar, e porque ainda os cadernos estão cheios de mortos. Eu penso que é bastante vergonhoso que nós estejamos de facto nesse naipe último dos países com mais alta taxa de abstenção, quando afinal até os cidadãos se mobilizaram mais e foram votar mais. Mas isso mostra que as pessoas perceberam o que é que estava em jogo. Agora aqui o grande desafio é este que o Rui acaba de dizer, é que nós temos que ser exigentes como cidadãos, e exigentes em relação a quem nos governa e a quem nos representa no Parlamento Europeu, no Governo Nacional, e tem que ter políticos. Eu concordo absolutamente com o Rui. Vamos pôr as questões europeias na agenda das legislativas. Eles têm que se definir em relação a questões europeias
garantias fundamentais, não só em relação à aplicação cá de diretivas e de diplomas europeus, que têm a maior importância para a governação e para a regulação das nossas vidas. Por exemplo, lembro um documento extraordinário, acho eu, não obstante todos os afinamentos que vai necessitar na aplicação prática, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que defende os direitos à privacidade e a proteção dos dados dos cidadãos nesta era digital, que só existe porque há a Europa e que só existe como o único padrão universal de regulação numa área onde nos Estados Unidos, até há muito pouco tempo, até que a Califórnia adotou uma lei decalcada sobre o nosso Regulamento Geral de Proteção de Dados, em que a tese era desregular. Era a tese neoliberal, selva, desregular. Eu lembro de ter ido aos Estados Unidos e haver uma jovenzinha programadora que dizia: "For me, code is law." Programar é a lei. Era esta lógica. Era a lógica das multinacionais, das Apples, das Googles, etc. Ora bem, isto precisa de ser regulado. E quem começou a regular foi na Europa, com todas as... e foi um braço de ferro, devo dizer, no Parlamento Europeu, que conseguimos isto, sacar isto aos governos. Foi um verdadeiro braço de ferro. Eu tenho muito orgulho em ter participado nisso. Mas, portanto, nós precisamos, portanto, dessa dimensão de regulação e temos que pedir contas aos nossos governantes como é que estão a aplicar aqui. Por exemplo, eu falei nisto do Regulamento Geral de Proteção de Dados, mas sabemos que a Comissão Nacional de Proteção de Dados não tem meios para aplicar o Regulamento Geral de Proteção de Dados e fazer o papel de supervisor que deveria fazer. Isto não é possível. Não pode ser possível. Temos que pôr esta questão na agenda. Como temos que pôr na agenda, por exemplo, as questões da fiscalidade. Isso é uma questão central. Quer dizer, não podemos estar aí com o paleio de vamos combater as desigualdades e depois naquelas questões que são chave continuamos com os esquemas, por exemplo, de fiscalidade absurda da era neoliberal, com as receitas neoliberais que só provocam mais desigualdade. Quando a própria Europa acabou por começar a mexer nesta matéria, nestes últimos 5 anos. E estamos a falar de um domínio que, pura e simplesmente, não era da área, não era da esfera europeia, a fiscalidade. Eram daqueles últimos redutos que estavam, tipicamente, na esfera da competência nacional. Depois vieram os escândalos LuxLeaks, Panama Papers, Paradise Papers, Football Leaks, etc. E o Parlamento Europeu acordou, fez o seu trabalho, começou a pressionar a Comissão para fazer o seu trabalho. A Comissão começou a pressionar. Eu estou convencida que quem salvou a Comissão Juncker foi esta mulher Fastaga, do dia, a comissária que neste momento se diz que pode ser a próxima Presidente da Comissão, no dia em que decidiu atuar e usar o ângulo europeu que tinha, que era o das auxílios de Estado, para corrigir estas tremendas distorções da fiscalidade, dos acordos fiscais que os governos faziam com as grandes multinacionais por baixo da mesa e que as faziam não pagar. O senhor Joaquim da Mercearia paga 20 e tal % de IRC e a Google e a Apple pagavam 0,5%, não é? E foi ela que obrigou, por exemplo, o governo da Irlanda a buscar os 14 mil milhões que fez a Apple poupar à conta deste tipo de acordo. Ora bem, a Europa começou a mexer-se nesta matéria, mesmo nesta matéria. Muito a... Só dizer, 14 mil milhões, para termos uma noção de escala, é a Comissão Europeia dizer à Irlanda para receber dinheiro devido pela Apple, que é equivalente a mais do que todo o orçamento português para o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, e que a Irlanda não queria receber, quer dizer, nós queremos, não é? Se por acaso alguém tiver aí 10 mil milhões para dar a Portugal, ou 14 mil milhões, a gente aceita. Bom, mas não sabemos o que é que, por exemplo, o governo português fez. Hoje sabemos, hoje por acaso o público traz uma notícia que em relação à Madeira, me chamaram antipatriótica, anti-Madeira, por ter reportado à União Europeia, à Comissão Europeia, justamente a forma como o offshore da Madeira servia como offshore para a evasão e a fraude fiscal. E à conta disso, a Comissão, na mesma linha, caiu sobre as autoridades portuguesas e sabemos que só em relação aos últimos 4 anos a Madeira já recolheu mais 200 milhões, só relativamente aos últimos 4 anos, ainda estamos para saber o resto para trás, o que é que se vai fazer, mas em relação a 200 milhões à conta deste reporte, pelo qual eu fui apodada de antipatriótica, anti-Madeira e não sei o que, não me importa nada, podem chamar à vontade e eu continuarei a fazer o que acho que tem que ser feito. Mas esta, portanto, é uma das questões que tem que ser absolutamente posta na agenda das próximas eleições nacionais. Isto é um problema europeu e é um problema nacional.
Quer dizer, esta cena de termos o fisco a cair em cima dos casamentos, em cima das operações stop, com equipas não sei o quê, pidescas, sobre os pequenos, na lógica do fatura, não é? E depois os grandes a porem a massa lá fora dos offshores e ninguém vê. Não é por isso simplesmente aceitável. Como não é aceitável um esquema fiscal que ainda temos, que é completamente contrário a um sentido redistributivo da riqueza. E que é isso, no fundo, que hoje, ao nível europeu, está na agenda. Onde é que está a posição portuguesa em relação, por exemplo, ao imposto sobre as transações financeiras? Portugal chegou a aderir a isso. Porque a senhora Merkel também o pôs em cima da mesa, ainda no governo de Passos Coelho. Mas ficou parado, nada foi feito, nem cá nem em lado nenhum. Não houve, de facto, vontade política. É uma questão essencial. Quem diz isso diz, por exemplo, o que é que Portugal faz? O que é que Portugal está a fazer em relação, por exemplo, à reforma do VAT, do IVA? A Comissão Europeia veio dizer que cerca de 50 mil milhões de euros por ano são desviados na chamada fraude carrossel para organizações mafiosas e organizações terroristas, incluindo o Daesh e a Al-Qaeda. Não são palavras minhas, são palavras do comissário Moscovici. Estamos a falar de 50 mil milhões de euros, é quase um terço do atual orçamento da União Europeia. São cerca de 165 mil milhões. Era um acréscimo brutal se o dinheiro, em vez de ser desviado para essas organizações criminais e mafiosas, pudesse ser recuperado pelos Estados, pela União Europeia e pelos Estados. Há uma proposta da Comissão Europeia em cima da mesa, respaldada pelo Parlamento Europeu, e os governos bloquearam, porque na área da fiscalidade vigora a regra da unanimidade. Diz que a unanimidade é muito fácil de qualquer país bloquear a ação. Ora bem, onde é que está Portugal nisto? Quem é que discute isto em Portugal? Estas são questões que nós temos que pôr na agenda das eleições nacionais, porque são questões europeias e são questões nacionais. Eu penso também, vou terminar aqui, há aqui depois questões de fundo que nós não podemos, de facto, obnubilar. O Bernardo falava do papel da senhora Merkel. E eu não sei, eu sou uma das que, apesar de tudo, tem alguma... Não seria completa... Tenho alguma condescendência, exatamente. Apesar das suas hesitações, da sua desviação, mas porque eu acho que a mulher é realmente uma europeísta e foi muito negativa nos aspectos económicos, foi dito. Mas quer dizer, comparada com outros trogloditas que ela tinha, tipo Schäuble, Stoiber e Weidemann, que é um grande problema, ninguém está a falar, toda a gente está a falar agora neste Game of Thrones dos principais, a distribuição dos principais lugares, mas ninguém fala do Banco Central Europeu. Se a gente apanha um tipo como a Weidemann no Banco Central Europeu, até por contrapartida dos alemães não conseguirem impor o Weber num dos outros 4 principais lugares, estamos tramados. Podemos estar tramados. E, portanto, estas questões têm que ser, de facto, desde já equacionadas, mas eu acho que temos que também pensar bem na questão alemã. Temos uma questão alemã. Uma questão que se viu na GroKo, na Große Koalition, foi negativa, como disse o Bernardo, no fundo, isso projetou-se também no Parlamento Europeu e nos bater das fronteiras entre as principais famílias políticas, designadamente socialistas e democratas cristãs, e com as consequências que hoje vemos, que as eleições revelaram, fazendo subir os verdes e outros. Eu penso que temos um problema alemão. E o problema que é este, nós temos que explicar, sem dúvida que a população alemã é profundamente europeísta, penso eu. As forças anti-europeístas são marginais. Mas estão lá, estão fortes. Mas a Alemanha tem uma visão mercantilista da Europa. E impôs políticas comerciais, quer dizer, a Alemanha teve imensa responsabilidade nas políticas neoliberais e mercantilistas que dominaram nestes últimos anos. Eu não penso que a crise financeira tenha sido apenas importada dos Estados Unidos. Ela também foi culpa nossa na medida em que nós assumimos todas as teses neoliberais, desreguladoras. A Comissão Barroso I tinha lá um comissário dos serviços financeiros, um irlandês, um tipo chamado McCreevy, cujo buzzword era deregulate, deregulate, deregulate. E, portanto, com tanta desregulação,
não admira que a crise importada dos Estados Unidos nos tenha arrebentado na cara da forma como rebentou. E a receita a seguir foi desastrosa, como sabemos. E aí a Alemanha teve um grande papel. E todo esse discurso de que vocês falaram, no fundo dos PICs, de criar essa divisão entre o Norte e o Sul e de punitiva, etc., aliada à receita que a Alemanha impôs, é um discurso que nós não podemos tolerar. E para não podemos tolerar, nós temos que ir fazer este debate na própria Alemanha. Isso preferível em alemão. Bernardo, 2 minutos. Muito rapidamente, só para responder ao teu repto futurologista, não é? Eu acho que há aqui 3 níveis que importa exercitar do ponto de vista até prático, político, se não meramente intelectual. O primeiro tem a ver com a sustentabilidade das democracias sem União Europeia. Eu acho que nós nunca exercitámos isto porque a nossa democracia é exatamente uma derivação do nosso processo de adesão, e bem, portanto ninguém nos garante que uma deterioração da grelha dos tratados, do respeito pelo pluralismo, as liberdades, etc., de uma forma urbanística na Europa. Estou a ser alarmista propositadamente. Eu acho que há um nível de alarmismo que motiva o voto, que motiva a defesa do lado certo da história. Não estou muito crente que possa haver saúde democrática sem uma União Europeia forte, a funcionar e com coesão entre os Estados-membros. Isso é o primeiro, ou seja, isso obriga-nos, enquanto portugueses, enquanto governo, a sermos melhores negociadores em Bruxelas, a trazermos mais qualidade para os vários debates, e há vários debates onde hoje, como noutras alturas do passado recente, contamos. O segundo nível tem a ver com o nível interno comunitário. Eu acho que é outro dos desafios. Sem coesão mínima, sem respeito pelos tratados, não é preciso inventar tratados novos, basta respeitar a letra jurídica do direito comunitário, nomeadamente quando ela é violada constantemente por Estados como a Hungria ou a Polónia. Já não pedia abertura de renegociação dos tratados, que acho que isso é um mau caminho, no sentido em que nos afunila para um debate excessivamente institucional novamente, e nós não precisamos disso. Nós precisamos é de mais pragmatismo e de boas soluções, ver a União Europeia como uma parte da solução e não como uma parte do problema. Nesse sentido, a grelha de respeito pelas liberdades, pluralismo, já nem falo democrático, falo no respeito pela liberdade de imprensa, atacada ferozmente em 2019, 2018, 2017, com jornalistas mortos a sangue frio pela Europa, no espaço de maior sofisticação do mundo, não é assim vendido. Isto para mim é inaceitável. Portanto, esta grelha tem que ser defendida. Para isso é preciso autoridade e legitimidade política. Portanto, a escolha dos próximos líderes das instituições não é meramente cozinha política. Tem um impacto. A sensatez de quem nos lidera pode evitar erros políticos, de comunicação, de silêncios, um conjunto de fatores. As pessoas são importantes na política, importantes nos partidos, importantes nas instituições. Não é meramente cozinha. Eu estou apreensivo porque eu acho que, tirando um ou dois que estão em cima da mesa, digamos, a reputação, o prestígio, a experiência não é famosa. E a próxima década é uma década que exige força política, legitimidade e alguma autoridade. E depois o nível macro, que é onde eu acho que tudo vai acontecer, o nível macro extra-europeu, onde as grandes questões não são de esquerda nem de direita, embora possam ser derivações há posicionamentos ideológicos nisto, evidentemente, mas não acho que seja essa a marcação que vai ditar os próximos anos. E nenhuma destes itens macro que eu passarei a enunciar pode ser resolvida isoladamente por Estados da dimensão dos Estados europeus. Nem a Alemanha é um Estado grande na política internacional. A maior beneficiária, aliás, dos alargamentos é a própria Alemanha, por alguma razão. Portanto, nós, com a nossa dimensão portuguesa, nós não temos escala para o que aí vem, nem para o que já está em marcha, nem para o que aí vem. Falo das alterações climáticas não é só na parte ecológica, é nos impactos geopolíticos que isso traz. Conflitualidade, escassez de recursos, e na parte energética, não há política energética no espaço europeu com 27 políticas diferentes, ou 28. É preciso um mercado regulado, coeso, para enfrentar os gigantes da energia.
sustentabilidade do modelo social, que é uma das marcas identitárias da integração europeia. Para isso é preciso, e acho que há um debate ideológico em cima da mesa, mas também é preciso aqui alguma sensatez, é preciso reconhecer que para haver uma sustentabilidade é preciso alguma flexibilidade para o adaptar aos tempos da economia de hoje em dia, que não é a mesma sequer de há 10 anos. Corrupção. Não há políticas anticorrupção isoladas. E a corrupção é um anátema, pude verificar isso em todas as minhas viagens, é um anátema de primeira linha de todos os debates em todos os Estados-membros, que atingem mais primeiros-ministros ou figuras de menor relevo. Aliás, é isso que está na origem dos assassinatos a jornalistas. Terceiro, migrações. Não há ninguém isoladamente que consiga resolver fluxos inusitados de grandes vagas de refugiados ou de migrações económicas. E nós somos um espaço de entrada pela nossa sofisticação, pelo nosso mercado, digamos, do que oferecemos em termos económicos. E eu acho que há aqui uma terceira que foi ensaiada nos últimos tempos pela Comissão, que é o screening aos grandes investimentos estrangeiros, nomeadamente, não quero ter aqui nenhuma posição anti-chinesa, mas eu acho que de algum sentido crítico e estratégico e também de, quer dizer, não passarmos ao lado de uma forma absolutamente carente, desprotegida daquilo que está a acontecer, porque o investimento chinês não é meramente um investimento para aproveitar uma debilidade de mercado, uma oportunidade de mercado, tem uma visão geopolítica com um impacto que, em segundo nível, traz influência política. Não é uma influência política qualquer, não se rege por padrões como os nossos. Portanto, eu não estou contra o investimento chinês, porque eu acho que é preciso um grande debate para que nós não acolhamos o investimento chinês ou de outra potência menos de grelha democrática de uma forma absolutamente crítica. Portanto, neste sentido, acho que não é possível enfrentar nada do que aí vem sem coesão, sem qualidade de negociação, sem autoridade política em Bruxelas e nas grandes capitais, nas pequenas. Depois nós olhamos para todas estas temáticas com uma visão de conjunto. Eu acho que esse é que é o grande desafio. Como é que nós articulamos isto a 27 ou a várias velocidades, que me parece que é o inevitável que vai acontecer. Portanto, obrigado a todos pelo presente. O tempo é curto para falar sobre todos os assuntos, mas eu gostava que o Rui Tavares terminasse em 1 minuto. 1 minuto do Bernardo Pires de Lima. Exato, como o Bernardo teve 2 minutos, eu vou terminar com 1 minuto dos dele. Mas não vou acrescentar nada ao que disse a Ana e ao que disse o Bernardo, concordo com tudo. Queria só enfatizar como a crise que de facto nasce dentro da União Europeia e que é aquela que tem evoluído mais em surdina, sem se calhar darmos toda a importância que ela tem, que é a crise do Estado de Direito, dos direitos fundamentais e da democracia, aquela que nasceu na Hungria, já se espalhou para a Polónia, para a Eslováquia, para a Roménia, para Malta, governos de diferentes famílias políticas que estão infectados, não interessa de que família política é que são, essa de facto é a crise existencial da União Europeia. Porquê? Porque há uma promessa de Estado de Direito, de democracia, de direitos fundamentais, à qual eu acrescentaria prosperidade partilhada e respeito pelo planeta, que é a promessa que nos faz chegar a este projeto europeu. Quando essa promessa colapsa, nós temos o que tivemos no Entre-Guerras, em 10 anos acabaram as democracias no continente europeu, é um contágio extremamente rápido. Nós temos aquilo que tivemos antes da Primeira Guerra Mundial. Se vocês lerem um jornal português de junho e até do início de julho de 1914, os jornais portugueses estão a falar do déficit, não fazem a mínima ideia que vem aí uma guerra no continente onde vão morrer milhares de portugueses, e por aí adiante, de cada vez que esta promessa europeia colapsa, nós sabemos do que este continente é capaz e é capaz de coisas muito feias. Portanto, essa é a prioritária. É inaceitável que se diga que o partido do Sr. Orbán está suspenso do Partido Popular Europeu, mas os deputados continuam lá, o Sr. Weber continua a contar com os votos deles para ser eleito, o Paulo Rangel é eleito vice-presidente do PPE com votos desta direita nacionalista húngara antidemocrática, e portanto, eu continuarei a falar nisto as vezes que for preciso, até percebermos que é um entorce gravíssimo aos valores europeus que alguns dizem defender.
Portanto, essa crise é essencial, é a que nos pode, é que pode destruir o projeto. Por outro lado, vou mesmo acabar, a Madalena apresentou-nos dizendo que somos os 3 europeístas. Eu aqui há uns tempos fui a um debate também organizado por um amigo meu que após a crise da meia-idade se converteu ao nacionalismo e à eurofobia, e ele fez um debate com 4 partidos e disse, mas são todos europeístas. E eu disse, mas isso é a normalização da política europeia. Quando tu fazes debates para as eleições nacionais, não te surpreende nada dizer, olha, estou aqui com um debate com 4 partidos, são todos portugalistas. Claro que são todos portugalistas. São todos portugalistas pela mera razão de que aquilo a que nos candidatamos em eleições nacionais é um espaço político nacional. E aquilo de que nós estamos a falar aqui é o espaço político europeu, que é o maior a que nós temos acesso. É, aliás, o 3º maior do mundo, a seguir à China e à Índia. E, portanto, não estamos tão mal. Arranjamos esta coisa de que é preciso ter também algum orgulho, alguma vaidade. Tal como temos, quer dizer, não é preciso ser nacionalista para ter orgulho e vaidade em Portugal. Olha, eu adoro esta Feira do Livro e ver aqui tanta gente, e ver esta Feira do Livro cheia, a gente a comprar livros e a viver a capital do meu país. Acho que isto é patriotismo, eu acho que é. E até gosto de ver aquela bandeira ali em cima. Da mesma maneira, se calhar temos de ter algum orgulho em num continente do mundo, países médios e pequenos que andaram a matar-se durante séculos, terem inventado uma maneira de encaixar as suas entidades políticas nacionais numa entidade política europeia à qual faltam algumas coisas, mas já é um achado, já é um grande achado. É uma coisa que noutros continentes, como o Rica do Uruguai diz que me dera ter isto na América Latina. O que é que falta? Falta fazer disto uma democracia, falta fazer disto uma democracia que seja capaz de dar os bens públicos de que nós precisamos. Segurança no trabalho, com a tal diretiva antidiscriminação, um grande investimento na transição energética, tudo aquilo de que a Ana e o Bernardo e eu também aqui falámos. Para isso é essencial que nos próximos debates, se calhar no fim da década, já não estejamos a reparar que eles são europeístas. São pessoas que dentro da Europa têm uma visão política mais progressista, mais conservadora, mas dentro de uma lógica que é nacional e que também é continental. E para conseguirmos isso, isso depende essencialmente de vocês. Ou seja, não vem ninguém de outro continente a ensinar-nos a fazer a União Europeia. Não vem ninguém de outro planeta a fazer isto por nós e os nossos políticos aparentemente também não o conseguem fazer. Portanto, depende muito da ativação, da mobilização individual que cada um de nós em consciência conseguir fazer, e é isso que eu apelo. Muito obrigado. Obrigada a todos, temos mesmo que terminar, infelizmente agora seria um tempo oportuno para perguntas que ficarão para uma próxima oportunidade. Obrigada, boa noite.